Gente, e assim começamos hoje mais um Drag Pod. O Drag Pod dessa semana tem um porquê dessa música de abertura. A nossa convidada, ela está vivendo hoje seu primeiro dia de drag. E ela nem sabia que ela podia ser drag, gente. Olha que bacana. Vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Ela é formada em publicidade e propaganda. Publicidade e marketing, não é nem propaganda, é marketing. Empreendedora na área da comunicação, proprietária do site O Bom da Notícia e idealizadora do Cast do Bom. E ela não colocou aqui, ela também é produtora do Drag Pod. Com vocês, gente, olha o peso deste nome. Thaís Lenze Ribeiro. Seja bem-vindo, maravilhosa. Bem-vinda! Obrigada, amore. Eu que agradeço. Thaís. Me sinto extremamente honrada, lisonjeada e realizada de participar desse programa. Um sonho. E, gente, assim, pra quem não sabe, ai, olha o cabelo da Bonita desmontando ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Thaís tá nessa pauta desde quando estreamos o Drag Pod. Só que eu nunca entendi por que que a pessoa tem medo de câmera, medo do microfone. E hoje eu vou tirar isso dela. Por que que ela protelou tanto, gente? Thaís. É porque eu sou discreta. Né? Vai vendo. Que eu tentei hoje vir basiquinha e olha a Thaís. Amor, depois que eu descobri que mulher drag pode, acabou. Acabou Gente, pra você. uma das pautas de hoje. É falar que mulher também pode ser drag queen. Não Olha é que exclusivo sonho. de homens. Thaís, Yes. pra gente começar. Você está na comunicação, né? Aham. Nós falamos que a sua formação é em publicidade e marketing. Exatamente. Como que você vai para a publicidade, sendo que você tem uma forte influência no jornalismo dentro de casa, né? Seu pai é referência no jornalismo mato-grossense. Como que você tomou essa decisão? Eu vou para a publicidade, não vou fazer jornalismo. Sempre gostei muito da área de comunicação, né? Acho que, de repente, meu pai tenha sido uma influência, ainda que não pelo jornalismo, mas ele sempre foi um bom comunicador. E eu sempre gostei de criar, e eu acho que o marketing em si, né? Independente de qualquer profissão, qualquer segmento, a gente está se vendendo todo dia, toda hora. Então, acho que um bom marketing cabe em qualquer lugar e do meu coração, assim, eu gosto de criar. Mas nunca tive a oportunidade de exercer, de fato, a minha profissão. Nunca trabalhei em agência. Então, assim, eu sempre dizia que eu era uma publicitária frustrada. Mas aí, com esse projeto, com o meu pai, né, eu morei 6 anos fora e vim para cá com meu segundo filho mais novo, ainda bebê. E é essa proximidade com meu pai que a gente teve essa oportunidade do nascimento do bom, vamos dizer assim. Eu, por estar nessa área da publicidade, meu pai com essas demandas do jornalismo e essa inclusão no mundo digital, então eu entro nesse momento com ele e tive essa oportunidade. Acaba que você entrou no jornalismo mesmo não tendo a graduação. Exatamente. Né? Mas, Thaís, sabe essa... que tem um ponto em comum em nós duas, que eu também tenho a formação em publicidade, mas nunca fui para uma agência. Nem estágio eu fiz em agência. Porque eu acho muito incompatível o salário pago a publicitário comparado com a sua competência, a sua formação. Isso eu tô falando a nível de Cuiabá, estadual. Sim. Né? Ou você, da nossa realidade, né, de mercado. Ou você é a dona da agência, ou... Faz sentido. Ou não compensa. Eu conheço pessoas que estudaram comigo que, assim, ganham relativamente bem, mas não é o equivalente o que você ganharia em São Paulo, né? Sim. Ganharia das grandes marcas. Aí faz todo sentido quando você fala assim, o marketing é tudo, cabe em tudo, né? Cabe exatamente. Em tudo. Porém, todo negócio precisa de uma então, boa assessoria, não é né, de marketing. tudo que enxerga dessa forma. Mas se você parar para analisar, se a gente for que essa questão de piso e teto salarial, Sim. o jornalista também não ganha bem. A comunicação, né? Em si, então a gente tem um salário base e um teto, né? Alguns se destacam e aí empreende, né? E dão um próximo passo, como você disse, ou são donos de agência.
Outros simplesmente seguem a vocação, que é maravilhoso também, e vivem dentro de uma realidade do mercado. Você, quanto publicitária, e hoje com o Bom da Notícia no ar, e é um dos sites de referência de notícia, né, no estado, que outro dia eu assisti no jornal, e aí o apresentador lendo lá uma matéria, né? Aham. Fonte, o Bom da Notícia. Falei, olha, eu conheço esse pessoal. É. Eu conheço essa galera. Você acha que tem Mas- muita gente, Thaís, gerando conteúdo, eu não vou falar nem fake news, mas sem qualidade, sem fundamentos. Muito. E se aproveita disso para ganhar dinheiro, mas não pensa em fidelizar o cliente e tal. E aí a gente faz o trabalho sério, acaba sendo prejudicado por esses não tão bons. Sem sombra de dúvida. Hoje nós estamos vivendo um momento muito crítico da nossa comunicação, né? Como um todo. Dessa pulverização que as redes sociais, tudo tem um lado bom e o lado ruim, né? Hoje a gente tem acesso a muitas outras coisas que antigamente nós não tínhamos. Mas com isso, as pessoas oportunas se prevalecem para difundir notícias falsas, né? As famosas fake news. Então é sempre muito importante, e numa dessas coisas assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou me gavar, né? Como fala, me gambar. Porque as fontes, elas têm que ter credibilidade e hoje, cada dia, mais. Então, assim, sempre procurar checar as fontes, quem é que está dizendo, quem são essas pessoas, quantos anos eles têm de mercado, não é isso? E Edivaldo traz isso. Então, o Bom nasceu através da credibilidade do Edivaldo. 60 anos de estrada, né? Caraca. O velhinho tá aí com 80 anos trabalhando. Fica uma semana em casa, não dou conta dele, porque ele fica com saudade, ele fica sem saber o que Sério? fazer, sim. Ele Ele tá ama apresentando o programa o que também, faz. né? Apresenta o Cadeia Neles. Líder de audiência, né? Por 25 quantos anos anos? aí. Então, assim, quando a gente ama o que faz, Nelly, a gente não trabalha nenhum dia. E eu vejo hoje isso, eu vivencio com meu pai isso. E é admirável. E onde ele chega, o carinho que as pessoas têm, o respeito que ele tem, sabe? Essa, sem dúvida, vai ser a nossa maior herança. Sim. O legado que ele deixa, né? Por ser um comunicador sério, né? Com credibilidade. Então, assim, às vezes a gente fala que é um site pequeno, mas que já nasceu grande. Porque a gente traz esse peso de 60 anos de Edivaldo, né? De carreira, de credibilidade, de amizade, porque além de profissional e jornalista, ele é amigo de todo mundo, né? Então, esse é um grande legado. Então, a credibilidade hoje, cada dia mais, né? É necessária para a comunicação, uma boa É o que comunicação. as pessoas precisam entender, né, Thaís? Não é só publicar uma matéria, algo que está acontecendo por publicar, né? Tem que ter passar essa confiança para o leitor, para o internauta que está consumindo esse conteúdo. Exatamente. Né? E ainda assim, Nelly, nós temos que desenvolver o hábito hoje, antes de compartilhar algumas notícias, de checar. Né? Às vezes a gente Até porque compartilha hoje muita coisa sem as saber. pessoas estão sendo banidas se compartilham fake news. Graças a Deus. Demorou, né? E isso pesa para nós que trabalhamos com notícias, né? Com a mídia. Então, eu penso que é exatamente isso. E as pessoas também, como um todo, que faz parte de um sistema, né? Nós compartilhamos, que chequem as fontes, que chequem antes de passar, porque uma fake news pode prejudicar e muito a vida das pessoas. Thaís, isso é importante você estar falando, essa questão de fazer uma pesquisa prévia, né? É muito simples, gente. Exato. Você dá um Google em qualquer assunto, eu não vou citar aqui porque tá vindo política na cabeça, né? Mas não é a pauta. Mas é muito fácil você dar Hoje um é Google, muito. jogar o assunto no Google e você vai Exatamente. ver nas fontes, né? Se o jornal O Globo publicou, a Folha de São Paulo, o Bom da Notícia, o Estadão, a Gazeta publicou, aí você segue adiante. Mas se não publicou ou está publicado algo contrário daquilo que você estava vendo, é fake news. Fake. Né? Não É você repassa. buscar, né, canais de confiança, e hoje nós temos acesso à imprensa mundial, não tem mais essa desculpa, eu não tenho acesso, eu não tenho assinatura, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Acabou. Que a internet como está aí você para disse, democratizar Nelly. Exato. a comunicação. Basta né? um Google antes, Sim. segundo antes de você compartilhar uma notícia. Dá um Google. Simples Thaís, assim. antes de você Sim. ir para comunicação, Fale-me. você trabalhou em que área, gente? Porque, assim, eu não consigo ver você fora da comunicação. Eu lembro a Sério? primeira vez
Quando nós nos conhecemos, Aham. gente, ela simplesmente me tirou do meio do povo e fomos conversar. Foi nessa Né? conversa que nasce o Drag Pod, né? Ainda sem nome, sem nada, mas a gente já sabia o que seria. Você trabalhou com o quê antes da comunicação no geral, Thaís? Eu trabalhei por 8 anos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Gente, nada a ver. Foi... Né? Fui assessora do meu super ex-chefe, que eu amo de coração, conselheiro Biratã Spinelli, conhecido como Tonzinho Spinelli. Uma pessoa de... um pequeno, grande homem, sabe? Um coração gigantesco. E aí, nesse período que eu do amo. Tribunal de Contas que você fez... Eu me formei, fez exatamente. publicidade. Enquanto trabalhava e estudava no primeiro momento, Aham. me formei e aí logo fui ser mãe. Aí eu encarei uma outra profissão, Né? né? Que a profissão de Uma ser outra- mãe é 24 horas por dia. Pro resto da vida, né? Forever. Thaís, Mas também é, melhor coisa, pegando né? esse gancho de você Aham. ser mãe, você tem 2 filhos, né? Uhum. O mais velho tá com quantos anos? 14 vai fazer 15. O que você... qual que é a filosofia de vida que você leva para os meninos? Porque nós estamos em um mundo tão cruel, né? Um mundo de fake news, de muita mentira, de muito ódio, Polarização, né, Nelly? Sendo Exatamente. pulverizado aí na sociedade. E assim, eu vejo que os pais têm esse trabalho árduo Uhum. de orientar os filhos, de mostrar o caminho do bem, o que é certo, o que é errado. Exatamente. Você, quanto mãe, como que você vê todo esse cenário externo, do portão para fora, e como que você consegue contornar tudo isso do portão para dentro? Nelly, é um grande desafio. Em todos os sentidos, eu penso. A mulher, quando ela vai ser mãe, já é desafiador, né? E eu digo que, ainda mais no momento que nós estamos passando hoje, com essa questão digital, com os aparelhos digitais, né? Eles já nascem nativos digitais. Lá em casa é uma luta para controlar o horário e os acessos de celular e o conteúdo que eles vão consumir, que hoje tem inúmeros, né? Então tem que ser muito bem assistido. Nem todos os dias nós temos essa disponibilidade de assisti-los, então cabe a nós deixar exatamente isso que você disse. A gente tem que passar valores, princípios, conceitos. Mais do que isso, eu procuro dar exemplo, porque o que nós fazemos fala muito mais alto do que nós, né, falamos. Então, o que eu faço? Eu falo para eles olharem para um ser humano como um ser humano, independente de cor, de raça, de credo, de partido político, que hoje a gente tem que incluir, né? De religião. E aquela máxima que é simples, é um princípio muito básico, Nelly. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Exatamente. Acho que todos os dias eu tenho esse mantra lá em casa. Você gostaria que fizesse com você, meu filho? A primeira pergunta que você tem que fazer antes de cometer qualquer coisa. Não gostaria, mamãe, então não faça. É certo? Você pode falar para alguém que você fez? Não posso comentar com ninguém, então não faça. É simples assim. E Thaís, eu te pergunto isso exatamente para quem estiver nos assistindo, né? Porque nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos visto tantas matérias de feminicídio, Exato. de atos preconceituosos, racistas. E aí as pessoas falam bem assim, mas foi na rua que meu filho aprendeu isso. Foi na faculdade. Não, gente. Não. Tudo isso é construído dentro de casa. Se eu tenho pais, né, racistas, preconceituosos, o resultado disso é que os meus filhos sejam também, porque eu também vou ser. Então, quando a gente já traz de berço, né, Sim. dentro de casa, esses princípios, esses valores, eu falo que essa geração, a próxima geração, Thaís, é a geração que vai ser a geração do amor. Porque nós, né, eu não tenho filhos, Olha. mas você que tem os seus, você está educando para fazer diferente na próxima geração. Sem dúvida. Né? E a sementinha que nós plantamos hoje, quem irão colher serão eles. Sim. Né? Ontem, você falando o difícil papel de ser mãe.
Ontem não, essa semana eu estava vendo Extremamente desafiador. um vídeo da Luana Piovani. Uhum. Ela tá morando em Portugal e ela falando da batalha judicial com o ex-marido, o pai dos filhos. Aham. E ela falando, gente, que em Portugal... Ai, deixa eu mais cabelo. Ai, Deve, assim tá melhor, gente, porque uma pronto. diva não pode ficar com esse topete desalinhado. A Luana Piovani, olha aí. Ai, meu a Deus. Luana E olha que nem Piovani, tomamos champanhe ainda, que nós né? estamos guardando para um momento especial. A Luana Piovani falando que em Portugal as mulheres não têm o respaldo da justiça igual tem no Brasil. Nós temos a melhor lei mundial, Sim. pena, Nelly, que ela não tem como ser executada, né? Ontem nós estávamos nos questionando exatamente sobre isso. Quantas Marias, Joanas, Thaíses, né, precisam morrer para que se faça valer e executar corretamente a lei? As mulheres ficam extremamente vulneráveis, exatamente pela... Eu não sei, aí são muitas coisas, eu penso. São muitos fatores. Exato. Né? Mas é a conscientização e a educação, né? De que essa lei tem que valer. Tá aí, Nós temos a melhor lei, de fato, mas ela não é bem executada. Eu tive uma conversa, tem uns 2 a 3 anos, com um dos delegados da Delegacia da Mulher aqui de Cuiabá. Uhum. E aí ele falando o seguinte, a Delegacia da Mulher, ela faz um trabalho, eu não sei em que época do ano, que vai para dentro das empresas... Faz vários trabalhos. Falar da Lei Maria da Penha para os homens. Exato. Porque as mulheres sabem, né, da lei de ponta a ponta, mas os homens não. E aí os homens acreditam, gente, e aí isso eu vou compartilhar com vocês, se você é homem, é casado e acha que é o machão, o dono da casa, é o seguinte, querido, só de você falar uma palavra com um tom mais alto, você já está agredindo sua esposa. E os homens não sabem disso, acham que é só quando vai pro corpo, pra agressão física, e não é. Existem né? 5 tipos de violência. Que eles não sabem. Exatamente. E nem as mulheres se dão conta. De repente, por repetir alguns padrões, sabe, Nelly? De que é normal. Não é normal. Pode ser comum, né? Sim. Em algumas casas. Então, como ela cresceu vendo a mãe passando por isso, então ela entende. E o próprio menino também, que vê o pai cometendo Sim, isso. acha que É do cotidiano e nós tendemos, como fruto do meio, né? A repetir alguns comportamentos. Então, eles acreditam que seja natural. Então, essa tomada de consciência, e que você disse, né? Que se comece na escola com as crianças e que elas possam identificar que em momento elas estão sendo agredidas, que tipo de agressão é essa, e que eles podem fazer diferente, né? O homem pode tratar melhor a mulher pode se impor e falar, opa, esse cara está se comportando de uma maneira estranha, isso é violência. Elas não têm consciência. Então, elas também não conseguem se impor e identificar se elas estão sendo agredidas ou não. E tem a questão também, Thaís, da dependência financeira. Né? Muitas mulheres não se Exatamente. posicionam, não denunciam, não tocam adiante o processo, porque depende financeiramente do marido. Isso. Né? Em Cáceres, a Delegacia da Mulher, o Judiciário em Cáceres, já faz um trabalho para que mude esse cenário. Eles têm cursos de capacitação para as mulheres, para elas terem uma profissão e elas começarem a se bancar. Né? Existem vários projetos e ONGs voltadas para isso. Inclusive a Delegacia da Mulher daqui, com a delegada Josi, junto com um grupo de mulheres, né? Nesse caso é o da... até da Magalu, me esqueci o nome agora. Mulheres do Brasil. É um grupo de mulheres empreendedoras, está no Brasil inteiro, e elas financiam e praticam, né? São as Cestas da Esperança, onde elas ofertam cesta básica e cursos capacitantes também para as mulheres, que elas possam ter essa liberdade, essa independência financeira, para que elas possam conquistar, essa palavra que eu estava buscando. Entre outras, né? Tem a Lírios, onde eu sou voluntária e admiro muito. Há 10 anos a Lírios fez, final do ano agora, dia 10 de dezembro. Há 10 anos ela vem prestando apoio e tratamento psicossocial a essas mulheres e meninas. Né? E estende-se também aos maridos, porque lá eles entendem que o homem também é uma vítima. O agressor também é vítima, por a gente dizer exatamente de um sistema, né? Numa questão estrutural. Então, assim, e aí tem inúmeros trabalhos bonitos. Eu acho que uma questão aqui são passos lentos. Sim. A sementinha que nós estamos plantando hoje, né? São tâmaras, então daqui
100 anos, essa geração vai colher e nós estamos depositando nessa geração realmente essa consciência, essa empatia, esse amor e essa esperança de uma sociedade melhor. Mas sabe, Thaís, que você falando agora, lembrei de duas coisas. A pandemia nos trouxe empatia. Porém, a pandemia também aumentou o índice de violência doméstica. Ficaram mais em casa, Sim. tiveram mais É oportunidade. que, na verdade, as pessoas começaram a conviver umas com as outras, conviver né? mais. O número de Exatamente. divórcio aumentou, o número de violência doméstica aumentou. Porém, se você observar o comportamento das pessoas agora, nesse período pós-pandemia, que ainda não é um pós, né? Só é uma flexibilização, você vai ver que as pessoas estão mais empáticas umas com as outras. Sim. A exemplo daquele caso de racismo de São Paulo, que uma senhora expulsa Sim. um rapaz negro, Uhum. e no outro dia A tem uma vizinhança. multidão na porta do condomínio ameaçando até a fogo nela. Sim. Então, assim, não que não, iam por fogo, mas As pessoas não estão foram pra rua, aceitando né? mais por uma condição de cor, né? Você acho que cometer tudo, né, Thaís? violência. Acho que tudo. Por ser mulher, você cometer violência, né? E eu penso também, Nelly, que a pandemia nos trouxe exatamente, não digo a humanidade, eu penso que a gente está um pouquinho longe dessa humanidade, mas o senso de que todos somos iguais, somos humanos. Sim. Independe se você tem milhões na sua conta ou bilhões, quando faltou leito, faltou para você também. Então, quantos milionários não morreram com a pandemia? A pandemia foi exatamente para mostrar isso, né? Então, né, se todos somos iguais, que vamos praticar um pouquinho mais nessa nossa condição material e humana. E olhar para o outro exatamente como um ser humano. Thaís, falando de tudo isso, Ai, meu Deus. né? Que mais? Das igualdades e das diferenças, né? Daí nasceu o Drag Pod, da nossa Sim. primeira conversa, né? Para Que- você emprestar esse seu rosto lindo e essa sua voz a essa classe. Gente, e que é tem exatamente isso. Pouca voz, né? E pouca visibilidade, que vem do mundo de brilhos e paetês extremamente glamuroso, mas que o making of, né? E como a gente chama, o camarim, o por trás dos palcos, nós sabemos a dificuldade e o preto e branco A que é por realidade é trás outra, desse né? colorido todo, né? É o que a gente fala, quem vê close não vê corre. Exatamente. Né? E que ainda assim, como brasileiros, como cidadãos, como seres humanos e como espírito e essência, eu acho como coração, vamos colocar assim, né? Gente. Vocês estão aí distribuindo alegria, leveza, deixando a mensagem de vocês, sabe? Fazendo a alegria de muitas pessoas, para mim, né? Eu digo, e para muitas mulheres e crianças também que se identificam com o trabalho, né? Sim, tem. Eu não lembro agora o nome. Tem um menino que é digital influencer que ele deve ter hoje deve ter uns 16, mas começou com 12, 13 anos, fazendo maquiagens artísticas. Se eu não me engano, ele começou no YouTube. E, assim, tinha um ataque homofóbico muito grande com este garoto, porém a rede de apoio era maior ainda. Que Porque não maravilhoso. estavam vendo quanto à orientação sexual, se ele era gay ou não, até porque ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe, assim, quem tá assistindo, né? A família, as pessoas próximas devem saber. Mas o que ele estava expressando ali era simplesmente a arte drag, a arte de se maquiar, de se transformar, né? E as pessoas Exatamente. criticando. Se pegar vídeos antigos, eu não lembro o nome dele, gente, depois eu vejo e deixo aqui nos comentários desse vídeo. Um trabalho perfeito de uma criança. Pode-se considerar uma criança que não Exato. teve uma formação profissional para fazer aquilo. Mas as pessoas preferem atacar, né? Exato. Criticar do que Os elogiar haters, e apoiar. né? Como Sim, também, muito, né? muito. Com essas questões digitais, os haters. E aí, Thaís, a gente fala... Gente, eu coloquei hoje esse lenço para ofuscar um pouco o brilho. Mas você não consegue ofuscar esse brilho, Porque meu a bem. pessoa veio também super discreta, né? Eu vim, segundo meu sobrinho, eu vim de marca-texto. Eu vim para me destacar. Essa é a ideia, gente. Se não for para causar, a gente nem sai de casa. Né? Agora que eu descobri que eu posso ser drag, gente, acabou. Thaís, Acabou. então, Quem que é exatamente Sarah isso. Mitchell?
Aí, porque chora, Sara? Né? Thaís, Fala, meu bem. exatamente isso, né? É, recente, quando eu falo recente, não tem um ano, eu descobri o poder da voz de uma drag, né? Aham. Que é uma voz que chega aos quatro cantos do mundo. Como que foi pra você, do momento que você saiu de casa hoje e começou a se maquiar, se montar pra estar aqui? Porque, assim, não é uma maquiagem Uh-uh. convencional que você Nem um usaria, pouco. não é uma roupa que você usaria Uhum. pra ir comprar pão, né? Se bem que eu iria, gente. Eu adoraria também, Eu já fui com mas essa roupa but... comprar pão. Ah, Agora, se eu sair com o pão na padaria, é outros 500. Como que foi essa experiência pra você desde que você começou o processo? olha, um misto de emoções. Primeiro, extremamente feliz de participar hoje aqui. E pode não parecer, né? Parece que eu falo que eu sou discreta, extrovertida, mas para mim é um desafio estar aqui, né? Você mais que ninguém sabe disso. Segundo, quando eu cheguei no salão, falei, olha, meninas, eu vou dar uma entrevista para uma drag. E eu, como mulher, posso ser drag também, né? E elas ficaram assim, eu vou até citar o nome do salão aqui, mandar um abraço para minha maquiadora maravilhosa, Patrícia, que me maquiou. E elas ficaram encantadas, porque elas também não sabiam. Ela falou, nossa, então me descobri drag. Eu também sou drag, porque eu amo esse mundo de brilho, de plumas, né? De glamour. But eu entrei de um jeito, saí de outro. Então, no salão cheio de mulheres, elas já me olharam, entendeu? Plena 14 horas da tarde, né? 2 da tarde. Mas todas, claro que as mulheres elogiaram, até chegar no carro, já olhando estranho, o tiozinho do estacionamento já brincou. Falei, gente, que difícil, né? E eu fico pensando, eu voltei exatamente com esse pensamento quando você brinca, que tem que ir até a esquina aqui do site desse jeito, que você vai ser atacado. Eu falei, cara, realmente não é brincadeira, Isso, você é mulher. né? Eu Aí fico imaginando pensa um homem Exato, montado. exato. É porque realmente não é comum, né? Sim. A gente sabe que tá. Eu E a acredito ideia é essa, né? que De é um chamar a pouco da nossa atenção. cultura local. Será? Porque em São Paulo você encontra Até eu drag fiquei queens. incomodada, Em sabe? São Eu Paulo você comigo, encontra falei, ai drag meu queens na Paulista. Deus, eu Durante a tô. semana, final de semana. É como se ali fosse o local delas, sabe? Na Eles estão mais Augusta, habituados, sim. né? Pra eles é mais. Ontem eu estava falando disso. São Paulo está anos-luz Ah, sim. evoluídos nas causas LGBTs, na cultura LGBT, do que Cuiabá, Pela né? quantidade de pessoas, né? Sim, mas é que São o mais pessoas movimento, na ali. verdade, o movimento LGBT começa em São Paulo. Sim. A nível nacional, começa em São Paulo e de São Paulo ramifica para os outros estados. Mas voltando para você quanto drag, Sim. E amei, é, né? Realizei um sonho, mas realmente não é fácil essa você questão de se ser expor. mulher, da mulher ser drag queen, Thaís, muita gente não sabe realmente. Por quê? A drag queen é um ator transformista que ele enaltece a figura feminina. Então não é que nós, drag queens, queremos ser mulheres, não, né? Nós apenas prestamos homenagens às mulheres. E aí, o que de repente não passa pela cabeça das mulheres, é que elas sim podem usar um cílios postiço 3 vezes maior do que o habitual, carregar a maquiagem, usar um cabelo mais elaborado, uma roupa mais chamativa e expressar a arte, né? Porque se Maravilhoso. geralmente quando uma mulher se monta, é para ela enaltecer a figura masculina. Aí é um drag king. Até essa semana eu divulguei uma oficina que vai ter em São Paulo para mulheres se montarem em drag king. E aí também é perfeito. Você olha e você não fala que é uma mulher por trás daquele homem, né? Mas é simplesmente a arte. Mas, a exemplo, a Xuxa gravou o reality show agora com o Ícaro Kadoshi, Caravana Drag, que ela se monta de drag. Você comentou, inclusive foi a nossa inspiração, né? Sim, e aí a Maravilhoso. Xuxa, quem não Aham. conhece, passa como drag, mas a Xuxa não tem como você não falar, é a Xuxa que tá ali, né? É, Voz, olhar, tudo. tudo. Mas Ícaro Kadoshi também tem um programa, acho que é GNT, se eu não me engano, chama Drag As Me. Se eu não me engano é isso, se tiver errada a pronúncia, vocês pesquisem, que meu inglês é péssimo. Que ele pega celebridades, pessoas
em destaque, né, Ai, gente, artistas em destaque, Sim. e leva para um camarim e monta ela de drag queen. Só que esse processo eu levo 3 horas de maquiagem. Nossa senhora, é coisa. O programa acho que é 40 minutos, mas eles devem levar umas 8 horas para gravar aquele take com aquela convidada. Uhum. São sempre mulheres. Eu assisti a entrevista com a Maria Rita. Eu chorei. Que legal. Porque ele vai maquiando a Uhum. convidada, ela deitada ali, imóvel, né? E ele Aham. maquiando. E ele vai mexendo com o emocional das convidadas nesse Uhum. sentido. Sim. No da Maria Rita, ele fala de Elis Regina. Uhum. Aí não tem como você não emocionar. E É. todas as mulheres, no final, Thaís, ficam drags perfeitas, que você também não fala que são mulheres. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse movimento da gente trazer mulheres pra arte drag Uhum. começa agora nessa geração. Porque Sim. eu não tenho esse conhecimento Sim. anos, né, Sim. atrás. Eu me monto há 20 anos. É a primeira vez que eu vejo uma mulher montada na minha frente. Né? Né? Que nem tô tão altura assim, né? Poderia dar mais uma exageradinha. Mas é o que você disse, você já carregou mais na maquiagem. Sim. A drag é o quê? Você sair da sua zona de conforto, Isso. né? Você experimentar o novo. Eu penso que a drag, ela, como eu posso dizer, para mais, ela tá Sim. sempre, não é exuberante, mas assim, essa expressão de... É aquela coisa assim, ela sempre tá pronta para ir buscar um pão quando pisar no tapete vermelho do Oscar. Então, ela tem que estar pronta para tudo, né? Tá no extremo, era isso, né? Talvez Você tá no extremo do glamour, sim. Você tá sempre E aí é externando. aquela coisa também, que se eu chegar em qualquer lugar, quem bater o olho sabe que é uma drag queen. Uhum. Né? Não é para ter aquela confusão, que nós já falamos isso em outros programas. Ah, será que é uma travesti? Será que é uma mulher trans? Não, gente. A ideia é já passar a ideia que é uma drag queen. O que a pessoa é por trás de toda a produção é outros 500. Mas é de estar nesse exagero mesmo, Sim, né? é proposital. Exatamente. Hoje que eu uso o cabelo comportadinho, mais arrumadinho. Mas quando eu começo a me montar, eu usava dessas plumas e fazia cabeças gigantes, coloridas, que de longe viam. Teve uma edição da Parada Gay em Cuiabá, que era Parada Gay na época, hoje é Parada do Orgulho LGBT, que eu fui com um costeiro. Não tem esses costeiros de carnaval, de pluma? Maravilhoso. Eu fiz de aqueles balão canudo, todo pink. Se der um Google, Parada Gay de Cuiabá, aparece foto minha. Gigante. Porque a ideia era chamar a atenção mesmo. E esse é o mundo que a gente gosta e que as mulheres Sim. se identificam também, que elas podem agora participar, não é isso? E a ideia desse não é pra exagero, você... desse colorido. A ideia não é você ser discreta, não é você passar Nem despercebida. pouco. A alegria não né? é discreta. Não é E isso. aí, a gente tá ali feliz, falando disso, colorido. Que aqui pode tudo, Né? Novidades por aí. O que tem a ver essa frase aqui pode tudo com você e podcast e o cast do Bom, Thaís? Então, mais uma saída, vamos dizer assim, da zona de conforto. Vou estrear no dia 8 de fevereiro, aqui nos estúdios, no estúdio principal do site O Bom da Notícia, nesse cast Tudo Pode. Quase tudo, né? Um programa para falar sobre quase tudo. Exatamente sobre isso. A gente vai trazer dicas aqui de beleza, gastronomia, mãe, mulher, sabe? Essas questões existenciais. Vou ter como uma parceira fixa Sani Paixão, que até lá ela já vai ser Paixão, mas hoje ainda é Neves. Sani Neves, que é uma psicóloga maravilhosa. E entre vários outros assuntos gostosos de serem abordados, sabe, Nelly? Um bate-papo como o nosso aqui. Que eu acho muito interessante trazer amigos aqui para tomar um champanhe. E a gente abrir o nosso coração. Eu acho que já brindar o sucesso do podcast. Nesse cast, tudo pode. Só não pode, Nelly, não ser feliz, né? Só não pode ter preconceito. Só não pode... disseminar o ódio, o rancor, a violência, né? O restante tudo pode. Pode ser feliz, pode ser alegre... Pode surtar, pode ter problema. Assim, somos gente. humanas, somos Gente, tá mães, tudo somos certo. normais.
Tá tudo sob Quem controle. nunca deu uma surtadinha? Só que não, né? Né? Tá nada sob controle, mas é sobre isso que a gente vai dizer também, Eu né? até brinco que a pandemia Gente, tirou muita coisa de todo mundo. Uhum. Ela me deu a tarja preta. olha lá, Aí, que você maravilha. acha que eu sou assim plena? Tô medicada. 3 gotinhas de manhã, 3 da tarde, 3 da noite, gente. A gente medica, a gente medita, Né? né? A gente E tá... se nada der certo, manda pi, tá tudo certo. É Thaís, isso, é mas sobre isso. Mas é bacana um projeto como esse que você vai estrear nesse... Como que é? Nesse cast, Tudo tudo pode. pode. Um programa sobre quase tudo, com ressalvas do marido, tá? Porque tudo é muita coisa. Então, sobre Gente, quase o que, tudo. O que será que passou na cabeça dele nesse tudo, hein? Eu penso que ele vai falar assim, você vai falar sobre sexo? Não, a gente não fala sobre sexo. Sobre tabu. Mas- Ou, dependendo de mas com eu quem a acho- gente fala, acho que é interessante falar sobre sexo. Eu acho que tem umas pegadas na sexologia que deveria sim ser abordado. Sim, podemos. Por quê? Eu vejo umas perguntas tão bestas no Serginho Groisman com a... como sim, é o nome da menina? sexóloga, esqueci, mas é Esqueci o nome maravilhosa. dela. Mas assim, são coisas que passam despercebido Sim. pra tanta gente que de repente no quase tudo dê pra pegar, mas não nessa, Né? não nessa pegada sexual realmente, Sim. mas numa questão assim, mais de tira dúvida, mitos, que tem muito mito Como tem. aí. E tem pessoas que não são felizes presas desses mitos, né? Que se prendem com medo. O exemplo do manga com leite, né? Nem manga com fala, porque leite. eu fui dessas. Sério? Você já, até hoje, se falar que tem, assim, você quer vitamina de manga, você toma? Vitamina com manga? Como? Porque se fez, alguém já tomou e não morreu. Ah, eu só não vou pagar pra ver. Eu É sou igual dessas, a eu mesma- tenho um pouco de A superstição. mesma coisa do comer, não pode comer melancia à noite que dá indigestão. Ah, não, esse aí... Mas assim... Não, mas tem várias, né? Não, tem aí muito, são mas crendices. eu tô usando a manga com leite Aham, por conta porque é a mais, né? É a mais, mas assim, É. comparado com muita coisa relacionada a sexo, a mulheres, a tudo, né? É, Então eu eu- acho que você tem um leque aí realmente, Né? de Então vamos falar sobre possibilidades. tudo. Então Ou quase tudo. o marido já ficou com medo desse tudo, É. né? Mas Mas o é marido bacana, Thaís, confia. porque nós precisamos realmente produzir conteúdo de qualidade, né? Levar informação para as pessoas Sim, cada de uma vez forma mais. mais pedagógica e que a pessoa se identifique com o que você está falando. Uhum, Nós estamos indo para 3, 4 meses de Drag Pod? isso. Eu não lembro exatamente. É, Foi eu acho que setembro ou 3. outubro É, nós começamos. outubro, eu penso. E eu recebo umas mensagens de seguidores falando do conteúdo que a gente aborda aqui, né? Uhum. Que pra mim, eu tô no cenário LGBT há 20 anos, Uhum. né? Pra mim é coisa assim, batida já, decoreba. É, Mas- feijão com arroz, né? Mas muita gente que assiste fala, nossa, eu já passei por isso, ou eu não sabia que era assim. E eu, na minha humilde ignorância, achando que aquilo que estava sendo falado estava sendo superficial e não, é. né? Então, Exatamente. parabéns pela iniciativa. Obrigada. Gente, que dia mesmo que é a estreia, Thaís? Dia 8 de fevereiro, Que horário? às 11h11. Onde? Bem aqui no Bom da Notícia, no Cast do Bom. A transmissão será feita por onde? Facebook e YouTube. Face- Do O Bom da Notícia. É o que eu ia falar, gente. No Facebook, na página do O Bom da Notícia. E no YouTube, no canal do O Bom da Notícia. Thaís, antes de encerrar, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Senão daqui a pouco o pessoal... Um minuto. Senão daqui a É, pouco... já quer a me produção apertar, já quer me apertar. A produção começa a chamar a gente. Aham. Eu quero que você escreva. Esse Tô bilhete eu vai... aqui me achando ali no monitor. Não, Eu aqui, as ó. pessoas falam, quem você tanto olha? Quem tá atrás das câmeras? Sei. Gente, não é Fala. que tem alguém... né, aqui. Não é que tem alguém atrás das câmeras. É que tem um monitor aqui. E a gente fica se olhando pra ver se o cabelo A tá gente, ok, a gente se maquiagem. perde nessa beleza toda Olha lá, aqui, ó. Thaís tava se olhando Olha lá, no tava lá, monitor. no monitor. Thaís, escreva um bilhete Eu. Uhum. para o seu podcast. Nós vamos ler esse bilhete daqui 6 meses. Ai, meu Deus. Pra ver se bate Uhum. com o que você está propondo hoje, né?
Tá, eu tenho que falar em voz alta? Aquelas gritando já. Não, vamos deixar o suspense pra Suspense. quem quiser, daqui 6 meses, tem que assistir o Drag Pod Ó, com você. falou nele aqui, ó. Como nesse drag. Oh, meu Deus do céu. Nesse cast do pod. Não vou atender ele agora, né? Eu acho que atende, senão Atende. fala, amor, ó. eu tô ao vivo. Ixi, não. Parou de tocar. Não era pra participar da cena. É. Tá. Eu acho que tem escuta aqui no estúdio. Ah, Ele viu com que você ia certeza. atender Falou, ele. epa, que história é essa de me colocar aí no assunto? E aí ele foi O marido desligou. deixou no quase, Ele foi não desligou. pode. Pode, não pode? Que história é essa? Gente, enquanto a Thaís está Isso. escrevendo o bilhete, deixa eu dar um recadinho para vocês. Está aberta as matrículas no Colégio Cesário Neto para EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. O colégio tem uma equipe preparada para te receber. E em conversa com a diretora Fábia Mello, ela disse que o EJA, o currículo, né, a diretriz curricular do EJA, ela é diferenciada do ensino convencional. Então, se você parou de estudar lá em 1900 e bolinha, ou no início dos anos 2000, não concluiu seus estudos, essa é a oportunidade que você tem de concluir seus estudos. Eu não sei exato em quanto tempo, mas procura a escola Cesário Neto. Eles têm rede social, então podem procurar também nas redes sociais. As matrículas estão abertas, é gratuito. É uma galera, assim, que está fazendo um trabalho fantástico na educação em Cuiabá. Tem um podcast que eu fiz, o último de dezembro, foi com a diretora, então ela fala um pouco desse trabalho. Ela tem um projeto, a diretora Fábia, ela tem um projeto no Colégio Cesário Neto, chama Abraço Acolhedor, que ela leva pessoas em situação, pessoas em situação vulnerável, para voltar a estudar, regulamenta a documentação. Então, é um recadinho que o mínimo que eu posso fazer, contribuir com este projeto todo do Colégio Cesário Neto, é convidar você para se matricular e concluir seus estudos. Ah, Nelly, mas é EJA. Não importa o método que você vai estudar. Não importa como você vai estudar, como você vai concluir seus estudos. O importante é você concluir seus estudos. Com o ensino médio finalizado, concluído, você pode conseguir um emprego melhor, prestar um concurso, melhorar a sua qualidade de vida. Então, faça isso por você, não por mim, nem pelo colégio, mas por você. Se dê essa oportunidade. Hoje estamos aqui, eu e Thaís, nós somos formadas, graduadas, somos empreendedores, mas o que nos deu a base para tudo isso, tudo que nós falamos até aqui, até nesse momento do podcast, é exatamente o que nós aprendemos em sala de aula, né, Thaís? Nós não falamos coisas aleatórias. Exatamente. Sem um embasamento. Né? E não para só na sala de aula, né? Sim. A gente tem que se aprimorar diariamente. Muito importante isso que você trouxe, Nelly. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Fábia. Uhum. Na semana passada, quando ela veio aqui deixar um mimo para você, e ela contou um pouquinho sobre isso e a satisfação que ela tem em poder proporcionar, né, essa inclusão e essa inserção no mercado de trabalho desse nicho aí tão excluído da sociedade. E quantos mandam depois para elas o feedback: olha, eu estou muito feliz, estou fazendo meu cartão da CIA, meu cartão da Riachuelo, entrei no meu primeiro crediário, eu tenho carteira de trabalho, né? Eu saí do zero, eu saí dessa condição, sim, eu tenho valor. Então começaram a se olhar com mais valor, começaram a se valorizar através do estudo, através dessa oportunidade de dar um passo maior, que é se graduar, que é se formar. Né? Então, o EJA está ali, a professora Fábia está lá esperando de coração aberto, junto com a outra coordenadora, que eu me esqueci o nome agora também, maravilhosa. Vieram as duas aqui, sensacional o trabalho que elas fazem, com todo amor, com propósito e com o coração delas, porque partiu delas, né? Sim. E que bom que a gente tem pessoas assim no mundo, eu fico tão feliz de conhecer pessoas com propósito assim, sabe? Extremamente grata a você, Nelly, que você deu todo o apoio para ela. E Thaís, né? Sabe, eu até já disse isso à Fábia.
trazer ela para esse lugar de fala, né? Muito Expor o importante. trabalho, esse acolhimento que elas fazem no colégio, é É. o mínimo que eu É o pude fazer, mínimo. né? Histórias assim O estúdio, Exato, né? tem que ser contada. E aí, gente, eu deixo outra dica. Se você não quer ajudar, não tem condições de ajudar, é melhor se calar, né? Boca fechada não entra mosquito, já dizia minha mãe. Então, se você não tem um propósito de ajudar, de somar, some, sai de cena. Por quê? Pessoas para falar mal, para desincentivar, tem muito. E nós não precisamos de pessoas que nos coloquem para baixo, que desmotivem esses professores, que desmotivem a equipe pedagógica da escola. Porque tem acontecido, Thaís. Tem acontecido de a direção, os professores... Vamos ter que voltar, ainda bem que é gravado, né? Vamos lá. Ah, verdade. É. Eu só não sei onde que eu parei. É que tem acontecido, é que você disse assim, se você não pode Ah, ajudar, tá. Quando eu vi, eu não Vamos acreditei que ela veio mesmo. rapaz, com licença, eu vim marcando, eu vim em destaque aqui. Gente, e aí, pegando esse gancho que a Thaís disse, mais um recadinho. Se você não pode ajudar, não pode contribuir, não pode somar, né, seja lá que projeto for, eu estou falando específico esse do Colégio Cesário Neto. Fecha a boca, se guarde. Boca fechada não entra mosquito. Por quê? Já tem gente demais para criticar, para desmotivar. Então, se você não pode motivar, não pode ajudar, se cale. Thaís, eu tô falando Só porque... concluindo, Sim. que é uma máxima que eu penso também, muito ajuda quem não atrapalha. Sim, Não é? exatamente. Muito ajuda quem não atrapalha. Eu Você recebi... não pode contribuir. Em outro dia, em ligação com a professora Fábia, ela relatando, né? Pessoas que até passaram pelo colégio denegrindo a imagem do projeto. Meu Deus, um projeto... E aí eu falei assim, professora, não, Sensacional. isso é inadmissível. isso é né? inadmissível. É uma Inadmissível. grande ingratidão, Também. né? E aí eu falei, professora, não vamos nos calar, vamos fazer acontecer 2023 e que você consiga, né, os seus alunos aí para você tocar diante do projeto. Então fica aqui o convite Maravilhoso. para vocês que estão precisando concluir seus estudos. O Colégio Cesário Neto está esperando vocês para concluir o estudo em 2023. Vale aí. muito a pena, né? Vão, conquistem o que é de vocês. Por direito, gente. Exatamente. Não, vocês não estão pedindo nada para ninguém. Vocês pagam impostos, Então, é o de governo vocês. está oferecendo, né? Sim. Eu estou ofertando. Então, tá tudo fácil. A professora Fábia tá lá, cheia de amor. A estrutura toda acolhê-los. tá lá. Exatamente. E aí, Thaís, E já tem todo um sistema depois de... Na entrevista, ela ainda disse, tem muita gente que usa como desculpa, não tenho como ir. Prefeitura de Cuiabá tem vale transporte gratuito para estudante. Então, já tem um ponto aí resolvido se o problema é transporte. Eu vou com fome. Na escola tem merenda para os alunos. Olha que E maravilhoso. aí é ajustado o horário da merenda conforme a necessidade de cada aluno. Então, uniforme, eu não lembro se tem uniforme para o EJA, mas eu sei que para o ensino regular tem. Então, assim, Thaís, não tem desculpa. Não tem desculpa. É Eu não isso. tenho documento. A escola ajuda você a organizar a sua documentação. Então, gente, não percam essa oportunidade. E Thaís Lenze Ribeiro, Eu. o seu bilhete no Tá nosso aqui, unicórnio, nosso unicórnio lindo. mensageiro, Mensageiro que vai ser lido daqui maravilhoso. 6 meses. Ai, que medo, peraí. Daqui 6 meses, não. Com 6 meses do Tudo Pode neste cast. Ou Nesse cast, Tudo Pode. Eu só inverti, gente. Isso, coisinha eu sou básica. loira. Eu estou loira hoje. É, né? Então, eu penso mais Trocou Ariel. pausada. Eu sou mais pausada, tá? Entendi, vou dar um desconto. É que eu preciso pensar mais antes de falar. E não funciona direito. Entendi. Thaís, Sim. eu quero agradecer por tudo. Pela oportunidade que você deu para uma drag queen em um site de notícia que já tinha me noticiado sem vocês saberem quem era. Sim. Né? Em minutos de conversa com você, você não pensou duas vezes e falou assim, vamos fazer algo, né? Vamos levar essa voz para mais pessoas, vamos levar essa história para mais pessoas.
E você foi a pessoa fundamental para que essa voz dessa drag que aqui vos fala realmente atingisse outros cantos do país. Que eu pudesse falar de gênero, de sexualidade, de tabus, de minorias, para muito mais gente. Então, muito obrigado e gratidão pelo ser humano incrível que você é e proporcionou isso a mim e a toda essa comunidade. Como o Clóvis Arantes disse no programa retrasado, o Drag Pod se tornou o podcast queridinho da Baixada Cuiabana. As pessoas aguardam a quarta-feira chegar para saber o que vai ser falado. Que então, legal. tudo isso nós devemos a você. Calma, parte. O talento, a competência, a história é sua. Não, E o espaço mas então, é meu e é nosso. E a população ganha com isso. Então, acho que esse é um casamento perfeito. Eu que quero agradecer por você ter topado, né, somar comigo nesse projeto, nesse sonho, de exatamente... eu sempre quis trabalhar com comunicação exatamente por isso. Também. Eu acho que todo mundo tem uma mensagem, todo mundo vem ao mundo para deixar um legado, deixar uma mensagem, né? Você e será, né, muito importante para esse meio. Você traz a sua história, a sua bagagem, você tem know-how, e é exatamente isso. Eu quero proporcionar e usar disso como um veículo que gere valor e informação e que tenha uma utilidade para que atinja o maior número de pessoas, né? E que a gente possa plantar muitas sementes aí, né? E que possa ser difundido e que essa mensagem chegue longe, mas o mérito é todo seu. O programa é todo seu. A história, as suas conquistas, as suas dores são suas. E eu que agradeço em você por compartilhar, por emprestar o seu rosto lindo, o seu coração e a sua voz. Ela não viu eu depois do banho, gente. Maravilhosa, em essência, em alma, em esse tudo. reboco vai pro ralo. Não, eu que agradeço de verdade por você abrir esse espaço e trazer pautas tão importantes. Para todo mundo. Para todo mundo. Gente, a gente não vai só segmentar, né? Que eu ia ser injusta de falar que é só pro meio LGBT, porque eu ia estar falando contra mim que consumo. Nós já não é só para esse meio. Outras pautas fora da comunidade LGBT. E é exatamente isso, gente. O Drag a gente vai além disso. É um espaço que nós damos lugar de fala a todos aqueles que não foram ouvidos pela sociedade ou de alguma forma foram calados, né? Então é para todas as minorias. 2023 tem umas pautas bacanas. Eu ia falar babadeiras, mas bacanas mesmo. Bacana é muito velho. Acho que babadeira fica mais... Então voltando. 2023 nós temos umas pautas babadeiras que eu acredito, Thaís, que vai atingir outras esferas da sociedade, né? Vamos falar com outras pessoas a título de informação mesmo, né? Procurar amenizar muito o que está sendo... o que foi pulverizado, né, na sociedade um pouco. Eu penso que quanto mais conhecimento a gente tem sobre um assunto, menos crítica ou menos preconceito a gente tem. A gente desmistifica, até era um dos nossos temas, né? Em desmistificar o drag, porque construíram, não sei, cargas d'água, as pessoas tendem a representar muita coisa que vai além do que realmente é. Isso a gente, acho que é natural do ser humano, a gente... tá julgando o tempo inteiro. Então, é legal que as pessoas tenham esse conhecimento, que saibam exatamente o que é esse universo aí, que é maravilhoso. Gente, estamos chegando ao final de mais um Drag Pod. E deixo aqui para vocês todo esse ensinamento de hoje, que nós falamos sobre o papel de ser mãe, né? O poder da comunicação. Eu acho que isso se cabe em todo lugar. Respeito, empatia. Então, sejam melhores com o próximo, né? Mesmo que você não conheça o próximo. Mas é o que a Thaís disse. Pense se você gostaria que fizessem isso com você. Se a resposta for não, não faça. Pense, se você não pode contar o que fez para outra pessoa, não faça.
Então, esse é o pensamento do dia. Eu estou usando as palavras dela Maravilhoso. para encerrar. Então, até a próxima semana. Só mais uma fala rápida, sem querer te atrapalhar, mas já atrapalhando, te cortar. Que possamos, Nelly, construir mais pontes e menos muros. Eu achei muito bonita essa fala. Eu acho que a gente pode acessar a outra pessoa, ainda que com Sim. diferenças, mas nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Então, que olhemos para as nossas semelhanças e deixemos um pouquinho as diferenças e que construímos pontes, que chegamos ao coração de outras pessoas, independente das suas diferenças. É. Vamos construir mais pontes e menos muros. E é isso, gente. Obrigado. Até a semana que vem, no próximo Drag Pod, onde todos podem. Beijos da Nelly. Maravilhosa!